Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia, uma nova semana. Vejam os destaques de hoje. Previsão do tempo aponta frio intenso e risco de geadas em áreas produtoras de grãos nos Estados Unidos. Nesta edição, você vai ver o efeito do mercado climático para os preços aqui no Brasil. Plantio da safra 2019-2020 continua atrasado, mas a comercialização avança e supera a média histórica para o período. A Associação Brasileira de Proteína Animal corta a estimativa de exportação de carne suína para este ano de 12% para algo entre 3% e 5%. E analistas explicam os efeitos na cadeia de carne do Brasil. Você vai ver que chega ao fim o vazio sanitário na Bahia e produtores têm o sinal verde para o plantio da safra 19/20 a partir de amanhã. Tudo isso e muito mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. E a gente começa de olho na previsão do tempo lá para os Estados Unidos, porque os mapas meteorológicos apontam para frio intenso e risco de geada em áreas produtoras de grãos. Vamos já saudar a Heloísa Pereira, que traz estas informações para a gente, já que os Estados Unidos estão em plena colheita da safra de grãos. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Qual é o risco de geada e qual é o tamanho, a intensidade desse frio? Olha, Kellen, desde a semana passada, então, a gente vem monitorando esse risco, essa condição para a ocorrência de geada, uma massa de ar polar, a mais intensa que chega, a primeira desse ano, ao centro norte-americano. No decorrer da última semana, os modelos indicavam que era esta a semana mais fria, com maior potencial para ocorrência de geada. E a gente vai ver que esse frio vai se estender até um pouquinho mais. Se a gente observar agora nas últimas imagens de satélite, temos áreas de instabilidade atuando e nos próximos dias elas devem atingir também o centro norte-americano, tanto que entre as Dakotas do Norte e Sul tem previsão de 15 até 50 milímetros acumulados em alguns pontos e atrás desse frio todo, assim como os sistemas aqui no Brasil também são sucedidos por massa de ar frio, lá não é diferente, tem uma massa de ar polar avançando, que até o meio dessa semana já deve provocar frio intenso, principalmente na região das Dakotas do Norte e Sul, também Nebraska, Iowa e principalmente também Minnesota. A gente vai ver que as temperaturas podem ficar abaixo de 0 grau, podem ficar negativas e nessas áreas principalmente tem potencial para a ocorrência de geada. No decorrer do próximo período, Kellen, que os modelos acabam indicando a diminuição da chuva, mas mesmo assim um período de frio deve se estender ao longo da semana que vem. Então a gente ainda vê temperaturas entre 0 e 3 graus previstos até o dia 17 de outubro. Esse frio intenso, além do risco de geada, também provoca lentidão no desenvolvimento final das áreas de grãos do centro norte-americano. Então, a gente está de olho para acompanhar esse risco de frio intenso, Kellen. Obrigada, Heloísa. Até daqui a pouco para a gente falar de Brasil. Vamos já analisar essas informações. É o mercado climático, geada com potencial de geada atingir a produção dos americanos. Convidamos para abrir a edição desta semana, desta segunda-feira, ele que é analista de mercado das Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez. Boa tarde, Luiz. Como o mercado reage às informações de frio intenso atingindo áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado ele começou a semana fraco ainda, Kelly. Ele não está refletindo com uma alta expressiva tanto na soja quanto no milho, porque o mercado está olhando aí para outras questões, como a negociação entre Estados Unidos e China. A gente começou a semana com a expectativa de que agora, dia 10 de outubro, na quinta-feira, vai ter uma reunião entre os países, a reunião do alto escalão dos governos, mas já está se falando que a China não vem com uma proposta boa, não vai colocar na mesa uma proposta boa. Então isso incomoda o mercado ele renovou as esperanças na semana passada, mas agora volta a ter um certo ceticismo aí, entendendo que talvez a gente não tenha uma evolução esperada nas conversas. Isso incomoda o mercado, preocupa, por isso que o mercado não sobe mais agora, nessa primeira sessão dessa semana, exatamente pela preocupação com relação à guerra comercial. Pois é, o ponto que você coloca para a gente é que guerra comercial está pesando mais negativamente do que o risco climático e nesse contexto todo, a consultoria Safras e Mercado divulgou os últimos dados de comercialização aqui no Brasil e indicou, inclusive, que as vendas de soja da safra nova estão superando a média histórica para o período. Conta para a gente por que os produtores estão animados a vender mais.
Exatamente, Kelly. Então a gente teve um mês de agosto e principalmente setembro muito positivos para as negociações. A gente já tinha uma recuperação da comercialização em agosto, só que agora o mês de setembro foi mais positivo e trouxe além da recuperação, uma superação, né, dos atrasos, uma superação da média histórica para essa época do ano. Então a gente já tem em torno de 92% da safra disponível comercializada, enquanto a média para essa época do ano é em torno de 90%. Com relação à safra nova, 26% já foi comercializado, enquanto a média é 23%. Então esses dados no mês anterior ainda estavam inferiores à média, e como eu falei, essa melhora nos preços, principalmente, trouxe o produtor de volta para o mercado, o produtor voltou a aproveitar as oportunidades que o mercado trouxe, e eu acho importante o produtor continuar olhando para o mercado com atenção. A gente tem preços importantes, remuneradores, tanto para a safra disponível quanto para a safra nova, mas principalmente para a safra nova, eu acho que o produtor tem que continuar avançando nos negócios nas próximas semanas. Agora, você abriu a edição de hoje dizendo que o mercado lá na Bolsa de Chicago está deixando um pouco de lado esse risco climático apontado pela meteorologia, com riscos de temperaturas ao redor de 3 a 0 graus em algumas áreas produtoras, e isso pode impactar a safra dos americanos, que foi plantada mais tardiamente. Esse risco climático, na sua avaliação, vai trazer oportunidade de alta na Bolsa de Chicago e oportunidade de novas fixações ao longo desses próximos dias? Acredito que sim, Kelly. Como eu falei, se o mercado entender que houve uma evolução nas conversas entre Estados Unidos e China na quinta e na sexta-feira, a gente tem potencial assim, para o mercado voltar a olhar com mais atenção para o lado fundamental da safra americana. Lembrando que a gente teve problemas lá no início, a gente tem atraso de colheita, a gente tem perdas produtivas importantes, a safra não está definida ainda, e essas geadas e até mesmo neve que pode atingir algumas lavouras, ela pode diminuir ainda mais o potencial produtivo americano, ou seja, trazer uma safra ainda menor para os Estados Unidos, e isso pode sim trazer certo suporte, já traz certo suporte de dia para Chicago, mas pode trazer aí um espaço para novas altas em Chicago nos próximos dias. Agora, você está recomendando venda para os produtores, dizendo que está acertada a decisão de estar vendendo nesse atual momento, que, segundo a sua análise, é de preços remuneradores para a cadeia da soja. Ao mesmo tempo em que você diz que o mercado demonstra um certo estresse e falta de confiança numa trégua entre Estados Unidos e China, e ao mesmo tempo que você diz que o risco do mercado climático pode gerar novas altas. Será que não é melhor esperar um pouco mais tudo isso se confirmar e o preço não ficaria então mais alto, Luiz? Por um lado, sim, Kelly, mas a gente tem um risco, por exemplo, de as conversas terem uma evolução boa, e lembrando que ainda a guerra comercial traz benefícios para o produtor brasileiro de soja. Lembrando que ela traz preços, ela traz um câmbio elevado, ela traz suporte para câmbio, ela traz suporte para prêmios, e para Chicago, ela teoricamente seria negativo se houvesse um acordo comercial. Então a gente tem um momento positivo para os preços brasileiros. Então o risco não é exatamente para esse ano, ou seja, a gente tem espaço para preço subir mais esse ano. Mas como eu falei, principalmente para o ano que vem, por isso que eu comentei que a safra nova deve ser mais comercializada, é possível que a gente veja um acordo no ano que vem que isso pode derrubar tanto frenos brasileiros quanto o câmbio, e lá no final isso pode ser ruim para a formação do preço. Então por isso que eu acho que o momento para a safra nova é interessante, a gente tem preços positivos, eu acho importante o produtor ficar de olho aí, embora, como eu falei, a gente também tem espaço para novas altas, mas eu acho que o risco para o ano que vem é crescente, porque se a gente não tiver um acordo em 2019, 2020 aí crescem as chances de um acordo acontecer. Agora, para a gente encerrar, daqui a pouquinho eu vou trazer essa notícia completa para os nossos telespectadores, mas os Estados Unidos está pretendendo ampliar a oferta de etanol de milho no mercado, ampliar o uso. Isso pode impactar nos preços? Sim, eu diria que isso também pode ficar mais para o ano que vem, porque a gente vai ter, se de fato isso ocorrer, né, um incentivo ao aumento da mistura do etanol no combustível americano, isso deve incentivar um aumento de área de milho, né? E isso a gente sabe que o milho compete com a soja, a gente pode ter então uma área de soja ainda menor no nos Estados Unidos, e teoricamente isso seria positivo para Chicago. Mas ainda é cedo, a gente não sabe aí qual vai ser a nova mistura que o governo Trump vai anunciar, ainda é cedo, mas teoricamente, aí, em se confirmando o aumento de mistura de etanol, isso seria positivo para o preço da soja, principalmente. E chegou ao fim o vazio sanitário na Bahia. E produtores têm um sinal verde para o plantio da safra 19/20 a partir de amanhã. Até o momento, 11 estados mais o Distrito Federal tiveram a semeadura liberada total ou parcialmente. Assim como a Heloísa mostrou, o pessoal lá da Bahia também está esperando as chuvas, depois do fim do vazio sanitário, para começar a colocar as máquinas em campo. E em Mato Grosso, as máquinas já estão em campo, só que o plantio da soja avançou
mas segue com o ritmo mais lento das últimas 5 safras. Com a instabilidade do regime de chuvas, muitos agricultores estão preferindo não arriscar. Vamos até Cuiabá, Mato Grosso, cumprimentar o Luiz Patrone, que tem mais informações. Boa tarde, Patrone. Já é possível falar em atraso da semeadura por aí? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Olha, nessa comparação com a safra passada, sem dúvidas, né, há um atraso muito grande na comparação com o ritmo do ano passado, que foi um ritmo, a gente vale sempre lembrar aqui, muito expressivo, porque o tempo criou condições perfeitas, né, na última safra para que que o plantio fosse feito de maneira tão acelerada. Agora, quando a gente compara também com a média das últimas 5 safras, a gente percebe, sim, um atraso, né, um atraso significativo, porém, de acordo com o IMEA, ainda nada que coloque em xeque o calendário da segunda safra, né? Especialmente aí o do milho e também do algodão. É claro que há um alerta, uma preocupação no campo, né? Conforme esses trabalhos vão ou não avançando, mas por enquanto não dá para dizer ainda, felizmente, em ameaça a janela da segunda safra, né? Até porque isso varia de acordo com o posicionamento de cada produtor, né? A cultivar escolhida, o ciclo, né? Dessas lavouras, dessas cultivares, para aí sim a gente poder analisar se ameaça ou não. Mas por enquanto, a gente sabe que historicamente é outubro quando os produtores mais plantam aqui em Mato Grosso e a gente espera que assim continue. Vamos trazer os números então. De acordo com o IMEA, até a última semana, pouco mais de 6,6% da área total destinada à soja nesta safra, previsão, né? Foram semeados, o que, em números gerais, Kellen, equivale a cerca de 646 mil hectares. Isso é a área, então, que estaria cultivada aqui em Mato Grosso até a última semana. Na comparação com o ano passado, né, mais de 12% das lavouras já estavam semeadas nesta mesma época, e na comparação com o ritmo das últimas 5 safras, o ritmo médio, o percentual era de 9%. Nessa comparação de áreas, seriam 646 mil cultivados agora contra 890 mil cultivados na média histórica. Então, uma diferença de quase 250 mil hectares. Esse seria o atraso comparando com essas últimas safras. Já há plantio acontecendo em todas as regiões aqui do estado, com destaque para o Médio Norte e Oeste, que já plantaram mais de 9%, são as regiões mais adiantadas, porém, no Oeste é onde ocorre o maior atraso comparado com o ano passado. Ali na região de Campo Novo do Parecis, Sapezal, toda aquela região ali, os produtores no ano passado já tinham plantado mais de 27% das lavouras e agora em torno de 9%. Aí sim a gente percebe uma grande diferença, né, com relação a essas comparações. Bom, como eu disse, todas as regiões já têm produtor plantando, mas os produtores, claro, plantando conforme a chuva e a umidade do solo assim o permitem. A gente conversou com vários hoje pela manhã, mandaram vídeos pra gente, alguns relatos, e a gente vai ouvir agora. Olha só. A plantadeira começou a riscar o chão na fazenda Helena, em Jucimeira. Os 70 milímetros acumulados das chuvas da última semana garantiram o início do plantio nas áreas do Oswaldo Pascoaloto. Agora é só plantar. Condições excelentes de terra, umidade. A palhada ficou bem distribuída em cima da superfície. O pessoal está largando a plantadeira ainda, está averiguando, mas já está tudo ok. O agricultor já plantou 10% dos 11 mil hectares que vai cultivar com soja em Jucimeira, Rondonópolis, Ipiranga do Norte e Sorriso, no médio norte do estado. Por lá, as máquinas também fazem barulho na fazenda do Laércio Lenz, que semeou 30% dos 2.250 hectares. Considerado o maior município produtor de soja do mundo, Sorriso está com um ritmo de cultivo mais lento este ano, segundo o Sindicato Rural. Estamos com o plantio aí de 12% a 13% atrasado em relação ao ano passado. Mas com essas chuvas do final de semana, os produtores vão engajar agora de vento em polpa no plantio. Acreditamos que as chuvas aí para frente deu uma normalizada, fazendo com que as áreas do município aí ao redor de 620 mil hectares de plantio sejam semeadas. Em Diamantino, centro-sul de Mato Grosso, o agricultor Altemar Crolin plantou 20% dos 1.720 hectares que vão ser destinados à produção de soja e decidiu segurar o plantio, esperando novas chuvas. Numa safra com custos elevados, ele não quer arriscar e, inclusive, reduziu a área da lavoura. Eu já fiz uma diminuição de 12% da área em relação ao ano passado, porque umas áreas que derrubavam a média, eu coloquei pasto e não retornei com lavoura.
E estamos aí torcendo que Chicago dê uma recuperada. Se realmente existe algum problema na safra americana, deve aparecer aí nos próximos dias. Estamos apreensivos aí com esse plantio aí e olhando para o céu, que o clima dê tudo certo, para a gente conduzir essa lavoura até a safra. Muito bem, legal esse registro dos produtores, né, mostrando em tempo real o que está acontecendo no campo, né, Kellen? Com a edição aí do Israel Bauman, nosso técnico aqui de estúdio, a gente pôde compilar então esse material e trazer para o ar. Vale lembrar então, o produtor que vai fazer milho na segunda safra, né, ele tem um calendário um pouco mais dilatado agora, porque ele pode plantar o milho aí, especialmente no mês de fevereiro, né? Ele precisa plantar até o fim do mês de fevereiro, é a janela considerada ideal. Já os produtores de algodão, esses sim, ficam mais atentos com relação ao ritmo do plantio, porque o algodão precisa ser plantado em janeiro aqui em Mato Grosso, o algodão de segunda safra, portanto esse plantio precisa preferencialmente ser feito agora durante o mês de outubro. A gente torce para que todos aí encontrem as condições ideais para que estabeleça esse plantio da maneira correta, da maneira segura e que consigam uma excelente safra dentro do cronograma aí desenhado, né, Kelly? E a Associação Brasileira de Proteína Animal cortou a estimativa de exportação de carne suína para este ano, de 12%, que era previsto em agosto, para um crescimento nas exportações entre 3% e 5%. Para os embarques de frango, a ABPA estima um aumento de 1%. Ante 4% e 5% projetados anteriormente. Segundo a associação, as perspectivas dos últimos meses foram otimistas demais. Os embarques de carne suína brasileira devem crescer entre 3% e 5% este ano na comparação com 2018. Segundo a BPA, a estimativa é menor do que a divulgada em agosto, quando a associação previu um aumento de 12% nas exportações da proteína. Já a venda de carne de frango deve subir 1% em relação ao ano passado. Antes, o avanço previsto era entre 4% e 5%. Segundo o diretor de Relações Institucionais da BPA, Ariel Antônio Mendes, os chineses tinham estoque estratégia e também fizeram muito abate preventivo. Portanto, não sentiram necessidade de importar. As previsões anteriores foram muito otimistas. No entanto, Mendes afirma que a postura da China está mudando. Estão lançando mão mais forte de estoque estratégico e estão começando a importar peito de frango. Até recentemente era heresia falar isso. Agora tivemos venda de peito de frango para a China. Vamos entender o impacto dessa revisão na estimativa, que era bem mais otimista, para um crescimento que ainda deve ser de pelo menos 5%, de acordo com a ABPA, de 3% a 5% no caso dos suínos, né? Para esta conversa e para esta análise, nós convidamos o consultor da Agrifato, Gustavo Rezende Machado. Gustavo, boa tarde. Essa revisão na expectativa de exportação significa que pode sobrar mais suíno no mercado interno e isso depreciar preço nos próximos meses? Boa tarde, Kelly. Um prazer falar com vocês aqui. Eu acredito que não. Ainda vejo que a gente vai ter um mercado de preço interno bastante ajustado, bastante regulado. Por exemplo, a produção, o abate de suínos no primeiro semestre desse ano subiu 5,2%. Nesse mesmo período, as exportações subiram 12%. É claro que a BPA possivelmente, né, previa aí o impacto mais imediato. E além disso, as exportações de carne suína do Brasil, elas se concentram no segundo semestre. Então a gente exporta mais agora, nesses meses. Quer dizer, é mais difícil você conseguir exportar volumes muito maiores, né, naqueles meses que você já exporta mais. Então, a gente tende a exportar um pouco menos agora. Então a gente talvez não consiga manter esse desempenho que vem mantendo até agora. Só que as exportações ainda devem crescer num ritmo maior do que a produção de carne. Então isso ainda coloca para mim um mercado mais ajustado. Bom, isso quer dizer, então, que a perspectiva continua otimista, não tão otimista quanto era visto anteriormente. O ponto é saber o que está acontecendo para a BPA revisar essa expectativa, na sua opinião. O apetite chinês está diminuindo? Não, eu acredito que esse problema de peste suína africana na China e na Ásia, né, tende a continuar se agravando. Acho que a gente ainda não viu os piores momentos, né? A inflação de preços ainda está subindo, a demanda deles continua em alta
Então eu vejo essa necessidade de compra de proteína animal da China ainda avançando nos próximos meses e esse problema continuando a longo prazo. Agora, na sua expectativa, o ano de 2019 vai ser o ano da pecuária e 2020 também. Nós recentemente vimos o contrato de janeiro de 2020 superar a marca dos R$170 por arroba na B3. Muitos especialistas dizem que esse também é um efeito das exportações que resultam de problemas de peste suína africana. Pecuária, frango, suíno, bovino, todos vão ganhar também em 2020, Gustavo? Sim, eu tô otimista para 2020, falando em pecuária, né? Tanto por essa demanda da China, do mercado externo, que as nossas exportações continuam em alta, né? A China, ela não tem como comprar tudo só em carne suína, ela vai precisar também se voltar para as outras proteínas animais. E combinado a isso, em pecuária, a gente deve ter no ano que vem uma inversão de ciclo, né? Participação de fêmeas ficando menor nos abates. Então, já seria uma fase de alta para arroba, e aí, combinado com isso, as exportações também pressionando mais para cima o valor da arroba. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.